Olá pessoal, seja bem-vindo ao novo podcast do Giro do Boi. Hoje vamos falar de educação financeira, de como o pecuarista pode diminuir os riscos ao levar o seu animal para confinamento. Também vamos trazer dicas aí, de criação extensiva, a cria, recria, engorda em regime de pasto, enfim. Mas o nosso foco principal será confinamento, tá? Optar por uma terminação intensiva, pessoal, é sinônimo de lucro certo, né? Mas desde que você saiba como agir com esses números. Gado confinado permite ofertar animais para o abate, né? Em épocas mais atraentes de valores da arroba, alivia os pastos na seca, libera áreas para outras categorias, antecipa a idade de abate, encurta o ciclo produtivo e também aumenta o retorno do capital investido, que vem, obviamente, muito mais rápido, né? Mas não faça nada disso sem um auxílio técnico. Hoje eu recebo no nosso podcast o doutor em zootecnia Gustavo Sartorello. O Gustavo é um dos idealizadores do ICBC, que é o Índice de Custos de Bovinos Confinados, uma espécie de índice de inflação do boi de coxo, ferramenta disponibilizada aí ao pecuarista mensalmente pela Universidade de São Paulo. Gustavo, obrigado por estar com a gente aqui no nosso podcast. Mauro, é um prazer e uma grata satisfação estar com você aqui, falar de um assunto tão importante que são custos de produção, é o que guia aí o nosso dia a dia para orientar o produtor para maximizar seu resultado. Bom, a pecuária, ela é uma atividade de alto risco, vamos dizer assim. A gente tem que ser estrategista na hora de comprar gado magro, estrategista na hora de comprar insumos e estrategista na hora de vender a nossa carne. A margem sempre, ela não é muito longe do equilíbrio. Por isso que qualquer erro dentro de uma pecuária de corte pode ser fatal, doutor Gustavo? Mauro, eu quero pontuar aqui o que você está falando em diferentes coisas. A primeira estamos falando de pecuária extensiva ou intensiva? E aí quando a gente pensa em pecuária extensiva, essa sim é de baixo risco e margem longa. Quando a gente pensa em pecuária intensiva, muda completamente o jogo. E aí quando a gente fala mesmo uma cria intensiva, ela tem margem, mas o problema da cria é volume. Quando a gente fala em recria e engorda e ela é intensiva, ela tem margem pequena, mas gira muito rápido. Então aí começa a mudar o jogo do produtor. Confinamento é a ponta do negócio mais intensiva, de mais alto risco que a gente tem. Então aí sim o negócio muda completamente. Estamos falando de uma pecuária intensiva em uso de insumos, seja ele recursos humanos, seja ele em recursos alimentares, seja ele em recursos tecnológicos. Então tudo isso compõe um pacote tecnológico do confinamento que traz alto risco e também margens menores aí no jogo, né, de modo histórico. Então, se eu não acompanhar, não tiver os números em mãos e for estrategista, ou eu posso ganhar muito dinheiro ou eu posso perder muito dinheiro. Exatamente. Essa é a ponta da pecuária mais intrigante, né? Você pode perder muito, mas também pode ganhar muito dinheiro também, desde que você tenha esse planejamento, essas estratégias. O que o senhor me diria sobre essa questão desses confinadores estarem encontrando dificuldades na hora de realizar uma adequada análise econômica do seu negócio, particularmente no confinamento? Mauro, eu acho que a gente fazendo um contexto histórico aqui, né, os seus anos de experiência, Cabelo Branco vai mostrar isso, algumas coisas não são mais suficientes para garantir margem no negócio, né? Antes o produtor tradicionalista ele se preocupava com compra, que era a reposição, e com a venda, né? Então isso era suficiente para você fazer margem no jogo, porque o meio do caminho, né, te dava essa possibilidade. Quando a gente fala de uma pecuária moderna em que tudo ficou mais custoso, né, em termos de uso dos recursos, só isso eu acho que não é mais suficiente. E aí, olhar para dentro dos números é o desafio do setor neste momento, né? Isso cresceu de modo significativo nos últimos 10 anos, né, desde que eu me formei. Eu vi uma evolução muito grande de startups, de empresas, de monitoramento, né, que o produtor já às vezes não precisa colocar mais a mão. Vamos falar aqui, por exemplo, de pesagem. Você pesava no balanção os animais, né? Ia lá e calibrava no balanção. Tirava a média. E era o peso do lote, né? Que ia para o jogo.
Daí, numa pecuária mais moderna, você vai lá, bipa os animais no bastão eletrônico, isso pula para o software, que já vai para a nuvem. Identifica o indivíduo, o né? indivíduo. E daqui a pouco você tem a dispersão do grupo, né? Que, olha, tem animais medianos, tem animais muito bons, que esses vão me trazer muito lucro. E tem o fundo do lote, já consigo identificar já na entrada do coxo quem são os animais bons e daqueles que são fundo com número, com análise, né? Então, isso mudou a regra do jogo. Quando a gente faz isso, a gente começa a maximizar aquela margem que o mercado não aproveita. Então, o que eu estou falando? Antes, com uma estratégia moderada, simples, mas que exigia muita expertise do produtor, que era compra e venda, agora passa a não ser suficiente para você ter mais ganho em cima disso. Você tem que fazer gestão dos seus números dentro do negócio, que é o que a gente está vendo de tecnologia dentro da porteira, ajudando o produtor todos os dias a fazer essa gestão. Pois é, Gustavo, o seu colega, o Antônio Schacker, já falou comigo algumas vezes, também trabalha muito com gestão de processos, pessoas, etc. Ele falou uma vez para mim, falou, Mauro, uma pecuária, ela é capaz de nos mostrar quase 400 indicadores. Imagina só, 400 indicadores para eu poder analisar e saber onde eu vou atacar, né? Corrigir o que está me dando prejuízo e multiplicar o que está me dando lucro. É difícil o pecuarista entender que não precisa ele seguir rigorosamente. O certo seria que ele seguisse rigorosamente, né, esses 400 índices. Mas pelo menos os 50 mais importantes, né? Eu acho que ele tendo essa rotina de acompanhamento com o auxílio técnico de vocês, né, consultores, etc., estudiosos, pesquisadores, ele teria uma pecuária mais assertiva e lucrativa, não? Mauro, o Schacker é brilhante, né? Eu também acompanho ele, faz parte do meu dia a dia aqui também, aprender com ele, né? E acho que contribuindo, olhando para dentro das formações dos técnicos primeiro, né, Mauro? Pelo menos a minha formação de zootecnia foi muito tecnicista em nutrição, em reprodução, em pastagem. E pouco os professores falavam dos indicadores que podiam balizar uma pecuária de alta performance. Por quê? A gente está falando agora de sistema, né? Então, uma coisa é você entender da nutrição e apontar os caminhos da nutrição, outra coisa é você apontar da sanidade, do bem-estar. E aí, quando a gente olha para tudo isso, para onde que o produtor deve olhar? Então, essa é a pergunta, né? Elencar os indicadores que fazem você multiplicar aquilo que dá certo. Então, esse é o desafio. E, Mauro, é uma coisa que eu tenho observado. Muitos produtores que estão operando no campo não têm conhecimento de quais indicadores olhar, muito por culpa dos técnicos. Sabe por quê? Cai para dentro da operação, só resolve o problema. Aí é mão de obra dando problema, aí é o maquinário quebrando, aí é o gado estourando cerca. E se envolve com essa rotina de resolver problema na operação e esquece do apontamento para onde deve ir, que são os indicadores. Então eu estou falando que muitos técnicos muito bem capacitados, colegas brilhantes, né, operando a campo, esquecem de fazer uma bromatologia de um pasto. Muitas empresas de nutrição oferecem isso como um serviço gratuito. Por quê? Eles têm interesse em trazer dados, né, para o banco deles. Estou falando aqui de grandes empresas de nutrição, DSM, Cargill e por aí vai. Eles querem fazer um banco de dados de forragem, de qualidade de pasto por época do ano, que, por consequência, é um serviço de excelente qualidade para o produtor, e os técnicos deixam de aproveitar essa oportunidade para fazer gestão. Porque, ora, eu vou fazer uma formulação por uns animais em recria, em terminação em pasto. Qual que é a dieta que eu coloco para suplementar os animais a obterem aquele ganho se eu não conheço o pasto, em termos de bromatologia? Estou falando aqui de energia e estou falando de proteína, FDN. Então, sabe, o cara esqueceu. Por quê? Está resolvendo um problema. É coxo, é água, é animal, todos os outros problemas, e ficou para trás o indicador de quero acompanhar o previsto com o realizado. Simples assim. Pois é, você está tocando num assunto muito bacana que é o desleixo, vamos dizer assim, de alguns recriadores, né? Infelizmente, o animal, quando ele vai para essa categoria, essa fase de recria, ele é penalizado pelo pecuarista. Vamos lá, os problemas lá. Primeiro, você aparta abruptamente filho de mãe. O bezerro perde o convívio da mãe, perde o leite dela, perde a amizade, o companheirismo, a proteção dela. Aí o pecuarista pega esse lote de desmama,
joga no último curral, no último pasto da fazenda, lá no Retiro 30. Aí o salgador de coxo passa lá uma vez por semana e olhe lá. Aí você vai lá, água de péssima qualidade, a gente sabe o impacto de uma água de qualidade que chega a dar 100 gramas aí a mais, né, de GMD no animal. Pasto, tudo sujo, ruim, cheio de plantas daninhas. Aí ele quer que esse animal jovem se desenvolva rapidamente, não dando condições para isso. Maurício Veloso, presidente da Socom, falou para mim aqui: sucesso de um confinamento está numa bela recria intensiva em regime de pasto. Pronto. Né? É isso. Tem que cuidar do nosso pasto. Primeiro que você vai conseguir, investindo num proteinado e não no energético, que é bem mais barato que o energético, você cria fibras musculares naquele animal. E ele vai mais pesado para o coxo, ele vai passar menos tempo fechado em confinamento e vai gerar muito mais rápido. Por que é difícil o pecuarista entender isso, Gustavo? Ô Mauro, se eu tivesse a resposta, eu acho Maria. que tava mais fácil. Eu vou contribuir no que você está falando. Eu tenho um cliente, é o meu primeiro cliente, né, o Douglas Padovan, e ele vinha daquele sistema tradicional de recria e engorda. Um sal de baixo consumo, indo na propriedade, ele proprietário poucas vezes, funcionário tocando a operação. Bom, Gustavo, eu preciso entender esse negócio. Começamos a gerar os números do negócio. Você começou a apurar os números para ele. Comecei a apurar os números de financeiro, daqui a pouco começando a apurar as compras dele, para a gente falar da recria. E aí ele saía para comprar ali na região dele de Bataguaçu, lotes pequenos, muito de assentamento na região. Zero problema com isso. E aí ele comprou um lote grande de um produtor da região e daí a gente fez um comparativo quando os animais foram abatidos. Mauro, é bizarro a diferença dos animais que comprou barato financeiramente dos produtores de assentamento, porque esses animais são filhos de touro, cabeceira de boiada. Já até sendo ele comprou, Hofg Ramos. Se não, é uma grande fazenda da região de Bataguaçu. E aí ele comprou... Porque eles trabalham com genética. E aí ele comprou outro lote de um produtor dele, vizinho, com inseminação. Fizemos um comparativo. Os animais que ele pagou barato, saiu caro. Por quê? Com certeza. Demora mais para atingir o peso de abate e quando atingiu o peso de abate, rendimento de carcaça lá para baixo. Certeza que é filha de boi, cabeceira de boiada. É isso que eu tô falando. Exatamente. Certeza. Esse é o ponto. Então, é o barato que sai caro. E o produtor não tem esse número porque ele não fez o estudo que ele precisa fazer para os números dele. Ele ouve falar por aí de alguma coisa, aí ele fala assim, vou pagar R$13. Um outro cliente vendeu agora a desmama a R$12,85 o quilo no Mato Grosso do Sul, nessa desmama. Vou pagar R$12,85 num bezerro de 220 quilos, mas ele está desconsiderando toda a genética que tem dentro do animal. O que o animal vai expressar na hora de ir pro coxo. Para expressar no ganho. E esse animal vai morrer daqui 12 meses. Esse animal morre daqui 12 meses. E o outro 2 anos. Ele vai ter que passar mais uma cega para morrer daqui 20 meses, 24 meses. É aquela coisa, Gustavo e Flávio da APTA. Mauro, boi não pode fazer hora extra no coxo. Pronto. No passado, você se lembra, em 2024, os custos do confinamento, a boia, que é o que é mais caro dentro do confinamento, a comida, passou de 90% dos gastos de um boi confinado. No ano passado chegou a isso, hoje está em torno de 70 e poucos %. Então, boi tem que comer pouco e converter muito. E outra coisa, o mais rápido possível, né? O mais rápido para dar lugar para o outro. É isso. Então, o barato sai caro. Por que o produtor não entende isso? Porque ele está muito acostumado com o achismo do mercado, o amadorismo, o que foi que deu certo. É isso que a gente começou a falar. Antes dava certo só se importar com a compra e com a venda. Agora, no meio do negócio, a gente tem que analisar tudo isso para ver o que está dando certo. Tem que tirar fora da propriedade aquilo que não dá certo e só manter aquilo que vai entregar resultado. E outra coisa, Mauro, falando de animal bom, essa melhoria do Nelore, né? Eu tenho falado para meus clientes de cria. Acelera essa novilhada, desmamou, a próxima estação reprodutiva ela tem que estar dentro, Mauro. Não tem mais... As precocinhas, né? As precocinhas não tem mais chance de passar mais um ano dando custo para depois entrar como novilha. Os índices são mais baixos, em termos de reprodução, são baixos, mas esse animal entrega um resultado fantástico. Então, acho que o produtor não entendeu que a gente teve uma melhoria genética tão grande que a gente pode colocar as fêmeas Nelore com 12, 14 meses na estação reprodutiva, que elas entregam resultado.
coloca comida na boca dela que ela responde. É barato o custo-benefício que você vai ter. Para for produzir ela também, olha a DEP, né? De precocidade sexual, habilidade materna. Escolhe o touro pronto para isso, né? Qual que te traz precocidade? E se falar em precocidade, estamos falando de marmoreio, de espessura de gordura subcutânea e mais um monte de outras coisas que a gente vai melhorando por consequência. Então, assim, é só ganhos excepcionais para a propriedade. Vamos falar de confinamento? Bora. Então vamos lá. Como se apura, doutor Gustavo, os custos de um bovino confinado? A gente, no nosso trabalho de indicadores, Mauro, a gente buscou uma metodologia, e eu acho que é esse o grande feito do trabalho, que pudesse ser comparável. Uma metodologia que pudesse ser comparável. Porque é assim hoje... Um confinamento do outro, é isso? Exatamente. Tá. O que acontece? Eu vou na sua propriedade e falo assim, Gustavo, o meu custo de produção está em R$250. Eu falo, ok, Mauro, tá bom. Enquanto os meus estão sendo 300 por arroba. Mas como que pode? Às vezes você não considera no seu custo de produção alguns itens que eu considero. Então, o que a gente fez? E eu vou te falar, então, para responder essa pergunta. Me fala dos itens depois, tá? Vou te falar dos itens agora. Tá. Entra todos os custos fixos nessa conta. E a gente separou numa caixinha aqueles... O que é fixo? Fixo. No confinamento. Estou falando aqui de custos de mão de obra, combustível da operação. Estou falando de toda a depreciação, de todos os custos de oportunidade relacionados. Impostos também. Os impostos que depender de abate, variável. Os que forem, por exemplo, o imposto da terra, esse sim, fixo. Tá. Então eu tenho uma caixinha de imposto variável e outra fixo. Então entra na conta também. Até material de expediente do escritório do confinamento vocês apuram? Apuramos Tem que tudo. entrar nesse... Essas mesas aqui que a gente está usando, se tiver na jogada. No confinamento... Caneta, lápis, papel, impressora, internet. Ferramentas, é bizarro. A gente tem tudo do básico, né, para mensurar isso. Então, compilamos. Você querendo ou não, você tem essa conta para pagar. Você está com 100 animais no coxo ou com 1.000, você vai ter ali, o seu custo de mão de obra é aquele fixo da operação. Então, tudo isso mantém no seu custo fixo. A gente separou lá numa caixinha semifixo aqueles que variam um pouquinho conforme aumenta a operação. Por exemplo, a energia elétrica. Se você moer mais milho dentro do seu barracão, seu custo de energia aumenta. Então, aí a gente colocou isso como semifixo para falar assim, olha, pode ser que varia isso um pouquinho no curto prazo, mas é muito parecido com o entendimento do fixo. Eu tendo a operação ou não, esses custos vão serem tomados. Você sabe que tem um confinamento aqui. Nosso amigo Vitor Campanelli, o maior produtor de gado confinado aqui do estado de São Paulo. Um grande abraço, Vitor. Você sabe que... Sabe Sombrite? Sei. Sombrite de confinamento? Sei. Você sabe o que ele colocou lá? Placa solar. Fantástico. Não, você sabe? Pertinho do coxo, vai ver de fazer o sombrite, ele fez sombrite de placa solar. Fantástico. Ele é excepcional. E tá pegando energia vindo de Deus, vindo lá do sol. Olha só. São ideias, né? De barateamento de... E aproveita a gasto, área. Né? E aproveita a área. Sim, sim. Então, conforto térmico, ganha mais peso e ainda gera energia. Olha que legal. Tudo junto, né? Isso é integração, né? Exato. Isso é integração. E aí, em custo variável, eu estou falando de alimentação, sanidade, tudo que varia conforme o volume de animais que eu colocar no confinamento. Então, a pergunta é, se eu adicionar mais um lote de animais, aumenta meu custo ou não? Então, vai aumentar meu custo porque é mais alimentação, é mais sanidade. Na hora de vender, eu vou ter impostos sobre esses animais, então tudo isso entra no custo variável. Limpeza de curral vai variar também conforme você for girando, né, o número de animais no seu plantel. Então isso entra também como custo variável. Então basicamente varia conforme o volume produzido? Sim, custo variável. Não variou, custo fixo. E a gente separa em duas caixinhas basicamente para resumir aqui. Custos fixos e custos variáveis. Coloque no passo a passo cada um desses itens. E aí, Mauro, uma coisa que intriga no nosso trabalho de confinamento de bovinos são os custos totais. E eu acho que aqui está, né, um grande... o que a gente vai falar de custos de produção conforme a teoria econômica. Por quê? As grandes empresas, os caras não estão de brincadeira com o dinheiro. Quando a gente fala de uma indústria... Não, o dinheiro não aguenta desaforo. Está provado isso. Não, e não é... O ditado popular aí está provado. Quantos bilionários não estão pobres? Quantos milionários não estão pobres hoje? O dinheiro não aguenta desaforo, não. Ele acaba. Acaba. Se você não souber gerir ele, né, Gustavo? É isso. E aí, quando a gente fala em custo de oportunidade, a gente está falando disso. Olha,
Imagina que eu tivesse todo esse dinheiro alocado aqui em produção, em compra de animais. Quando a gente fala de uma operação de confinamento com 1.000 animais e você pagar numa reposição 4.000, estou falando de 4 milhões mobilizados só em animal. Daí tem todo o maquinário envolvido em cima disso. Se a gente pegar uma planta grande, de 10, de 20, tem alguns 10 milhões só imobilizado em máquinas, equipamentos e infraestrutura, mas muito por baixo. 10 milhões aplicados rende o quê? É a pergunta do investidor. E o produtor, muitas vezes, porque é pequeno, não faz essa conta. Então, o que a gente fez aqui no nosso método? A gente chamou de custo operacional efetivo. Aquilo que efetivamente você desembolsa. E é essa conta que o produtor se agarra para falar de custo. Então, eu desembolsei para mão de obra, eu desembolsei para uma manutenção de uma máquina, eu desembolsei para comprar os animais. Custo operacional efetivo. Então, se ele quiser saber no nosso número qual que é o custo operacional efetivo, ele encontra. Não, mas eu considero a depreciação no meu jogo. Aí a gente chamou de custo operacional total. Por quê? Ele vai ter o custo de depreciação sendo considerado na conta. E a depreciação, Mauro, você está só trocando dinheiro de bolso. Você, pecuarista, está falando assim, olha, só de depreciação eu tenho que guardar aqui esse dinheirinho. Vou trocar do bolso porque quando esse equipamento ficar velho, eu quero comprar um novo com o dinheiro que eu guardei da depreciação. Então, nessa conta do custo operacional total, eu já incluo depreciação. Mas não são todos os custos. O que está faltando? O custo de oportunidade. Confinamento tem coisas que estragam rápido, né? Tem. A fábrica de ração, o vagão forrageiro, é que usa muito, né? Não, é intensivo demais no uso disso. E a gente tem o sal, que se você não tiver um bom equipamento, vai corroer, né? Porque ele começa a corroer rosca, seja da fábrica de ração, seja do misturador. Isso começa a ter, né, um uso intensivo. E tem o cara que é o tratorista ou o motorista que, eventualmente, você pode ter aí um funcionário não tão exitoso, que vai bater esse caminhão, que vai usar ele de forma inadequada, e isso começa a acelerar a depreciação. E aí, quando a gente fala de custo de oportunidade, aí sim esse número incomoda um pouco, porque a gente inclui todos os custos. O que a gente quer com isso, Mauro? A gente quer que o produtor entenda que ele precisa cobrar tudo que ele tem ali dentro da propriedade para falar assim, olha, a pecuária é um negócio que remunera eu como investidor. Então, eu estou colocando depreciação, eu estou colocando custo de oportunidade para falar assim, ó, o boi me paga essa conta. Se o boi não pagar essa conta, eu estou fazendo um mau negócio. Vocês têm um software de gestão com todos esses itens? Isso está em Excel para ser o mais simples possível. Vocês da Agroplanner que esse trabalho proporcionam Esse trabalho foi feito pelo ICBC da FMVZ. Tá. Eu queria que você falasse sobre isso também, que está completando agora acho que 8 anos, né? 8 anos de edição publicada. Edição publicada, já foram acho que 90 e quase 100 edições publicadas. É um relatório mensal que mostra os índices de custos de bovinos confinados, por enquanto, apenas para os estados de Goiás e São Paulo. Exatamente. Então, atenção você aí que tem interesse. Precisamos ampliar isso para Mato Grosso, que é o maior confinador do Brasil, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Bahia está bombando naquela região oeste da Bahia, que tem de confinamento maravilhoso por lá, sabe? Acho que o Brasil inteiro precisa né? Quanto mais base de dados, né? Mais exemplos, mais números, melhor, mais assertivos seremos, né? Na hora de emitir, por exemplo, um relatório que é validado pela Universidade de São Paulo, doutor Gustavo. O senhor foi um dos idealizadores dessa ferramenta. Isso aí. A gente idealizou muito o ICBC, Mauro, que é esse trabalho que você está comentando, pensando naquele... O que eu vou fazer de alocação de custos para servir de método, de referência para outros produtores utilizarem. Porque se você quiser comparar o seu custo com o meu, está aqui aberto. Então, de novo, como que isso está posto? Numa planilha de Excel, e a gente fez no Excel de propósito para que qualquer pessoa, de norte a sul, de leste a oeste, do Brasil ou não, possa acessar esse material, baixar, preencher com seus dados e falar assim, viu, meu custo comparado com o método que a gente criou pela universidade é esse, é muito similar aqui ao nosso ou abaixo disso. A gente espera que no mínimo o produtor tenha um custo menor que aquele que a gente indica nas edições. Por quê? A gente não negocia preço, a gente vai e levanta com vários fornecedores, pode ser que nossa região tenha um fornecedor que te dá alguma vantagem de preço porque está muito perto, enfim. Então a gente não captura esses ganhos, mas a gente coloca todo o nosso número lá. E aí, Mauro, o que a gente estava falando em relação a método, quando a gente coloca tudo isso na conta, a gente fala assim, viu, mas será que é todo esse custo mesmo? O convite que a gente faz faça a sua própria conta. Está aí a planilha de graça, pode mandar, depois você coloca aí
nas redes sociais os nossos contatos, tanto do ICBC quanto o meu, para a gente disponibilizar. Pode falar quais são. Se você quiser mandar por e-mail, LAE, que é o nosso laboratório. LAE, indicadores, @usp.br. Indicadores@usp.br. E aí o meu pessoal é gustavo.sartorello, @agroplaner. Sartorello com 2 L's. 2 L's, @agroplanertech.com. E aí a gente disponibiliza isso para o produtor, para técnico, quem quiser, para comparar esse método e vir acompanhando os nossos números para fazer esse comparativo, que é muito importante. Então, assim, o que a gente quer? Que o produtor entenda que ele precisa entender os custos dele para negociar o que ele tem dentro da propriedade de forma justa com o frigorífico, já que ele reclama tanto que o frigorífico não paga o que deve. Então, olha, faça a sua conta, se baseie nos números e vai para a negociação, que deveria ser assim, né? Uhum. Mas muitas vezes não, ele vai no que os outros falaram, no que ele acha, e às vezes está completamente errado o que ele está falando por aí. Eu tenho inúmeros casos, né? De que o produtor acha que produz 6 arrobas ano a pasto, por exemplo, e aí a gente vai medir o ganho de peso, dá 5,5, dá 5,3, porque você tem um número, né? Uhum. Então o produtor tem a capacidade de sempre superestimar, porque ele é um otimista da produção. Ou mentir para si próprio, né? Ou mentir para si próprio, é isso. Só para falar pro vizinho lá que ele tá bombando em produtividade. É isso. Então, os números aqui fazem a decisão, né? Eu falo, Mauro, uma brincadeira é que a verdade incomoda e os dados também. Porque a hora que você começa a ver os números, você começa assim, eu gasto tudo isso mesmo, tem tudo isso de custo de manutenção para mim pagar dessa máquina. E aí você começa a entender que máquina não é utilizada ou com uma capacidade, né? Você tem uma ociosidade dela a ser aproveitada, é um custo para o seu sistema. Comprei um super de um tratorzão porque eu vi que é bonito. Se você não usar a capacidade dele de operação, você está tomando custo. É aquela coisa, né? A pior notícia, né, é aquela que não chega, né? Exatamente. Não é? Exatamente. Então a gente tem que ser mais realista. A gente tem que... Por isso precisa apurar. Eu preciso saber realmente o que eu tenho de custo e de receita para poder operar, né? E essa base de dados de vocês, nesses 8 anos, já são quantos confinamentos? Você tem uma ideia quantas cabeças analisadas ao longo desses 8 anos de CBC? Mauro, a gente fez um método que a gente chama de propriedade representativa. As que fornecem as informações. A gente visitou na elaboração do estudo 10 propriedades em São Paulo, 10 em Goiás. E alguns grandes confinamentos aqui nos 2 estados. E aí a gente falou assim, viu, deixa eu entender o que tem nelas que represente uma amostra para a gente criar uma própria que, se a gente fosse executar, seria um projeto viável em termos técnicos e financeiros. Então, a gente chama de propriedade representativa ICBC. Ela está posta, teoricamente, em Pirassununga, então a gente levanta preços dos fornecedores em Pirassununga, porque é onde está o nosso laboratório, na FMVZ USP, e a gente tem uma outra em Rio Verde, Goiás, que representa a região que a gente visitou. Uhum. Então, aí com isso, a gente apura os números para essas propriedades representativas. Então, a nossa amostragem foi suficiente para a gente criar essas propriedades representativas. Eu não estou falando aqui de um censo entre propriedades como se faz em outros levantamentos, né? Então, a gente está propondo que a gente criou e você, produtor, pode comparar com seus números com a nossa propriedade. E eles já relataram para vocês como foi a evolução deles ao longo desses 8 anos? Já, Mauro, e isso intriga bastante porque tem particularidades, né? Por exemplo, depreciação. Às vezes a gente adotou um método contábil que dá uma diretriz para a gente do como deveria ser a depreciação, né, fiscal, para a gente aplicar no método de custo. Então, por exemplo, é comum chegar na propriedade, principalmente pequena, e ter um trator lá de 30 anos, certo? E aí fala assim, esse trator está depreciado, não tem custo. Tem sim. Você ficou com o trator velho muito porque você não guardou o dinheiro. Tá bom, como que eu deveria fazer se meu funcionário é um bom funcionário que cuida bem do trator? Bom, então se o seu trator, a gente pode falar assim, olha, de vez ele depreciar em 10 anos ou 10 mil horas, vamos colocar ele para 15 anos? Não, é pouco para mim. 20 anos, mas você vai diluir o seu custo de depreciação ao longo de 20 anos. Você vai diluir isso, beleza, fica bom para você, porque é um caso específico seu e a gente aceita isso no método. Então, a gente ajustou muito os números daqueles produtores que participaram com a gente para aquilo que era da sua realidade. Da sua realidade, que é legal, né? E isso daí fez com que ele tivesse o número dele,
olhando para o nosso e falar assim, viu, eu sou mais eficiente porque eu tenho aqui bons cuidados. Então, olha só como que... É um curso, né? Um treinamento para esse vaqueiro, esse boiadeiro, esse gestor, né? Ele começa a entender onde ele pode atuar que vai trazer resultado para ele. Muitas vezes ele deixa isso para lá, porque o trator, porque a cerca. Se o vaqueiro está passando, olhando a cerca sempre, o custo de manutenção de cerca é baixa. Por quê? Estou fazendo sempre o que é pequenininho antes de chegar no problema maior. Então, veja só a importância de fazer gestão de todos os recursos. E aí quando a gente fala assim, por que é difícil para o produtor monitorar todos os indicadores? Tem muita coisa na propriedade. É uma fábrica a céu aberto, e aí é cerca, aí é funcionário, e aí é o animal, é água, é o coxo. Então, assim, ele acaba que se perdendo naquilo que pode direcionar para ele um caminho de maior rentabilidade, que é olhar para os números, olhar para os indicadores, entender o que ele pode maximizar, né? Então, é desafiador, eu entendo o lado do produtor, só que ele tem que se compromissar, Mauro, em sentar na cadeira do gestor para pensar um pouco. Às vezes só a cabeça baixa, atrás do rabo da vaca, não é o melhor retorno. Que coisa, hein? E parece que vocês conseguem mesmo até estimar a vida útil de um confinamento. Explica pra gente sobre isso. É isso aí, Mauro. A gente olhou as normas contábeis e falamos assim, viu, vamos adotar que método para depreciar tudo que tem lá dentro. Por exemplo, cavalo. O cavalo chega a 20 anos, ele Você já pensou bate nisso? as botas. Eu vou depreciar um cavalo, mas ele é um recurso que você usa e ele tem vida útil. Ele tem vida útil. E às vezes isso não entra na conta. Então a gente fez isso também. E aí a gente olha para as normas contábeis e fala assim, viu, é 5 anos a vida útil de um cavalo, é 10 anos. E se na propriedade do Mauro for 20 anos, está tudo bem também. A gente adotou um método. Você pode ir lá e ajustar o método conforme. Então a gente fala assim... Mais cedo ou mais tarde eu vou precisar trocar aquele cavalo. E ele precisa entrar nessa conta. E um cavalo bom domado custa caro também, né? Pois é. E aí você não tem só um. Você tem 10 cavalos, né? Para operação. Se for uma operação grande, 50 cavalos, enfim. Mas eu não mexo mais com cavalo. Tem que mexer, é óbvio. Agora eu estou na fase do quadriciclo para fazer leitura de coxo ou no drone para fazer leitura de coxo. Também tem vida útil o quadriciclo e o drone, né? Não, piorou que o seu investimento ainda acaba sendo mais significativo, né? Porque um quadriciclo vai custar quanto? Pois é. Então a gente olhou para a operação e falou assim, viu, vamos depreciar a cerca, vamos depreciar a coxa, vamos depreciar a fábrica de ração, olhamos para tudo isso para entender como que a gente poderia depreciar cada um dos bens que existem lá dentro. E a gente colocou tudo nessa conta. Então a gente usou um método, uma referência, tá lá as normas contábeis, mas se o Mauro quiser ir lá e adaptar para a sua realidade, a planilha é sua para ser da forma como que você quiser. Por exemplo, é comum a gente chegar na propriedade e ter lá um curral de aroeira. Fala assim, vai durar muito esse tempo. Negócio não acaba mais. Não acaba, vai demorar muito. Aquilo lá é que nem concreto, né? A madeira tensa, né? De ótima qualidade. Que depreciação que a gente coloca para isso? Vamos ter que fazer, mesmo que arbitrário, um número para aparecer na conta, porque isso vai 100 anos, talvez. Ao custo dele... Então quer dizer que confinamento tem prazo de validade. É isso, tem prazo. A gente tem que colocar uma métrica para que a gente possa tirar os números em cima disso. Na cabeça do investidor é assim, Mauro, eu vou investir quantos milhões e vou me retornar esse capital investido daqui quantos anos. Então ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim. Na prática não é bem assim, porque você vai fazendo, né, a manutenção, você vai repondo máquina, você vai dando um jeito. Mas para a gente fazer um efeito de cálculo, a gente precisa estabelecer um começo, meio e fim para tirar o número. Senão, tudo subjetivo, tudo fica no eu acho. Aí o produtor às vezes me culpa, Mauro, porque, olha, você colocou de depreciação 10 anos para o cavalo, mas não é 20. Para o barracão não é 10, é 20, é 25. Olha, isso é detalhe, mas começa precificando tudo isso, comece colocando uma depreciação que você acha, comece prosperando no número para você entender o resultado do seu negócio. Tem que começar. E o difícil é sair dessa inércia que te impede de começar. Porque o mais difícil é começar. Depois que você começou, você fala assim, bom, exatamente, mesmo que seja mais ou menos, eu tenho um número. Mas tem para melhorar. Então, eu acho que a dica aqui, né, se eu puder deixar um recado, o produtor importante se você não começou, comece da forma que você puder. Quer começar no papel? Começa no papel, tá ótimo. Bota na caderneta até ele chegar e joga num software, joga lá no Excel da vida, daqui a pouco no sistema, vai ganhando. E daí, Mauro, uma outra coisa que eu acho engraçado, né? Porque assim, é difícil o produtor entrar
nessa mensuração. Ele nunca fez nada. Aí quando ele fala assim, vou fazer agora então, Gustavo, já que você está me falando. Vê para mim o melhor sistema, aquele parecido com o da NASA, que tem todos os números. Mauro, não tem milagre. Você pode comprar o melhor sistema. Se você não operar esse negócio, não vai te abastecer de informações. Não te entrega resultado nenhum. Tô cansado de ver gente que compra coisa cara e não usa. Vence a licença, não renova e fala mal ainda. Então, olha só, né, como que é a coisa. Vai no passo a passo, vai devagar, não precisa acelerar demais se você não tem nada. Olha, o meu objetivo agora, de curto prazo, é vou anotar no papel minhas despesas do mês. Daqui a pouco você fala assim, já anotei de um mês, já anotei de 2, vou passar para o computador agora no Excel. Tá ótimo, já melhorou muito. Opa, vai dando uns passinhos para você chegar lá na frente e falar assim, agora sim, estou capacitado. A minha turma de campo está entendendo a importância, eu entendi, eu estou investindo meu tempo nessa cadeira de gestor para pensar no número, agora está na hora da gente melhorar as coisas de forma significativa. E aí, eu acho que, você pegando aqui do nosso colega o Campanelli como referência, começa assim, pequeno, devagar, com gestão, e daqui a pouco você está fazendo grandes coisas como esse cara está fazendo, com muita tecnologia, com muita informação, com muita gente capacitada. Aquela Tecnobif dele, um espetáculo, aquele sistema de nutrição de bovinos de coxo. Mas vocês desenvolveram um esquema de alocação dos custos de produção para unidades de confinamento de bovinos divididos em 8 fatores, que pode parecer um bicho de 7 cabeças. Não, 8 cabeças, né? São 8 fatores para o pecuarista. Mas vocês já desenvolveram isso, olha só. São custos variáveis, semifixos, fixos, renda dos fatores, custo operacional efetivo, operacional total, custo total e custo operacional da atividade. Com certeza, quem está me ouvindo agora, aí na caminhonete, ou junto com seus vaqueiros, seus boiadeiros aí numa roda de tereré, no sul numa roda de chimarrão, ouvindo como se a gente constrói e sabe, com riqueza de detalhes, quais são os custos da produção de bovinos, ele não precisa entender muito disso aqui, não. Basta, porque isso que já está lá no Excel, basta ele alimentar com os indicadores que ele vai apurar dentro da sua fazenda, nesse caso, no nosso debate de confinamento, né? Exatamente. Ô Mauro, a gente estruturou o negócio para ser simples, né? E é o simples que funciona. Começa o sucesso por aí, né? Eu acho. O mais difícil é começar, o que a gente acabou de falar. Uhum. E o porquê que é o mais difícil começar? Por exemplo, custos fixos de mão de obra. O seu custo de fixo de mão de obra muda pouco, muito provavelmente. Você tem lá seus funcionários e o salário ele tem um ajuste anual, no mínimo. Então, qual que é o trabalho? Os impostos trabalhistas, aquelas coisas. Qual que é o trabalho inicial? Vai lá e fala assim, olha, meu funcionário Mauro, o salário dele, um salário mínimo, mais impostos, INSS, FGTS, mais o 13º dele, divide isso por 12, está aqui o custo do salário do Mauro. O Gustavo. E o consultor? E o sistema? Então você vai preencher uma vez isso, que é o mais trabalhoso, e daqui a pouco qual que é o seu trabalho? Só apontar o custo de aquisição de animais, isso vai variar a cada lote que você compra, e apontar o custo da sua nutrição. Mas quando ele faz esse preenchimento do diagnóstico, né, que ele pode fazer isso sozinho, e ele vai ter que quebrar a cabeça com algumas coisas do tipo, quanto que vale meu barracão onde eu guardo as máquinas? Já faz 10 anos que eu construí. Vai ter que precificar esse negócio. Porque aí ele vai definir um número muito importante, Mauro, que é o que a gente falou aqui em custo operacional da atividade. O que entra nesse indicador? Todos os custos, exceto a aquisição de animais, exceto a nutrição. Então, tudo que sobrou... E são as duas coisas mais caras do coxo. As duas coisas mais caras. Quando a gente fala em custo total, estou falando aquisição de animais 70%, alimentação outros 20%, 22%, o que sobrou é o custo de operação, que muda muito pouco. Então, aí você fala assim, olha, qual que é o custo da minha operação? Estou cansado de ir em propriedade de produtores e fala assim, qual que é o custo de operação aqui do confinamento? 1,50. Mauro, eu não acredito nesse número, não. 1,50 por dia é bem pouquinho. Tem que ser bem eficiente. Esses caras que a gente está falando que são grandes e super eficientes... Não chegam a isso. No mínimo é 2,80. No mínimo.
Então, como que você tem uma operação que é 1,50? É um número que a gente ouve no mercado. Eu também acho que é o que ouve, mas eu não acho, não concordo. Não é a realidade. Não concordo que seja fácil de atingir esse número, não concordo. Tem que ter muito volume, tem que ser muito bom. Então, acha seu custo da operação por dia. Isso daqui pode ser aplicado em qualquer atividade, seja no confinamento, que igual a gente está falando, seja no pasto. Qual que é o seu custo operacional do pasto? Estou falando da mão de obra, estou falando da custo com combustível, estou falando de custo de energia elétrica da operação, estou falando de todos os custos envolvidos em tudo isso para mim tocar a propriedade como ela é. Depois os outros custos a gente vai adicionando na conta. E fica fácil de entender daí, porque é tudo por mês. Então, o primeiro passo é entender custo operacional por dia. Multiplica por 30, eu tenho custo operacional por mês. Já vai me dizer muito sobre o meu negócio. Se eu estou perdendo resultado aí ou não. Se ele gasta demais com a mão de obra, vai impactar nesse custo. Se ele gasta demais em operações que ele não precisa fazer com combustível, vai impactar nessa conta e assim por diante. Então, de tudo que a gente alocou aqui em variável, fixo, semifixo, a gente começa a entender o que é custo da operação por dia. Depois eu vou lá, pego o custo de nutrição que o técnico fala para mim e coloco na conta. Parece simples, né? Mas isso tudo, pessoal, é baseado numa pesquisa onde foi possível levantar o preço de 139 itens inclusos nessas análises, né? É isso. É coisa, hein? É coisa. É coisa. Ele ficou mais coisa para trás, né, Mauro? Tem que reconhecer para você aqui. Imagina o nível de detalhes que a gente tem dessa análise. Eu já achei muito isso aqui. Né? Tem possibilidade de colocar mais coisas aí. Tem mais coisa, né? A gente foi lá num dos nossos visitas, o parceiro tinha lá uma casinha de ferramentas. Então você imagina martelo, você imagina alicate, você imagina esse monte de coiseira. Como que a gente faz? A gente foi lá e simplificou esse jogo, né? Senão só aí dentro tem mais de 100 itens, né? Uhum. Então é uma infinidade de itens aqui que a gente não consegue falar, mas a gente tentou pegar todos eles que impactam nessa conta e trazer um método que a gente possa precificar, né? O desafio que foi precificação. Bom, no ano passado, 2024, a gente confinou aproximadamente aí cerca de 8 milhões de cabeças aqui no Brasil e há uma expectativa grande para 2025, viu? A gente não tem os números ainda, mas a Socom lá fala aí, enfim, beirando 10 milhões, hein? Tomara. Porque normalmente esse boi de coxo, ele é a carne tipo exportação, que é o que segura a bronca e dá sustentação para um bom patamar da arroba do boi. Porque o mercado doméstico continua patinando aqui no Brasil, né, Gustavo? Isso aí. Ô Mauro, eu acho que o confinamento acaba sendo um caminho, né, que a gente vai tomar na pecuária. Vou me arriscar a dizer que talvez sem volta. Porque como a gente acaba trazendo esse ganho genético que a gente já comentou, e a gente vem falando que esse animal ele tem uma performance muito melhor, eu tô com uma Ferrari na mão, dirigindo como se fosse um Fusca, se eu for uma pecuária extensiva. Porque eu tenho um potencial genético. Ou dirigir uma Ferrari na estrada da fazenda. Isso. Esburacada, Cheia de atoleiro. Sem capacidade de operar ela. Então, tem como. Quando a gente fala em aproveitar os ganhos, eu tenho uma genética melhor, eu tenho um animal mais responsivo, mais lucrativo, converte melhor tudo que eu coloco na boca dele e não faço nada com ele. Você está operando mal, meu amigo. Então, assim, a gente começa a trazer ganhos significativos de produção fazendo o confinamento deles. E aí, quando a gente fala em mercado doméstico, exportação, acontece que, infelizmente, muita gente come carne no mercado interno de animais ruins ou medianos, né? Que vão ser as fêmeas abatidas, né? O descarte de vaca ou aqueles touros que chegou para abate velho. E a gente está exportando muito esses animais jovens, né? Então, porque ele entrega mais resultado, ele vai para um mercado mais específico, né? Então, eu acho que vai ser uma tendência de cada vez mais exportar também e animais de excelente qualidade. Então, eu não vejo um caminho diferente para o Brasil, que é o grande celeiro, né? Quando a gente compara com outros países, que outro país tem a capacidade de produção e de aumentar a produção que a gente tem no Brasil? Não tem. A gente tem um privilégio aqui muito grande de ter essa oportunidade na mão. E a Friboi encomendou uma pesquisa junto à Datagro, perguntando o seguinte: Datagro, quando o Brasil assume o posto de liderança na produção global de proteína vermelha?
Exportadores somos há muito tempo. Inclusive eu me lembro, não sei quanto tempo, uns 15, 20 anos atrás, eu estava dirigindo. Aí tocou o celular. O SDA acabou de publicar que o Brasil está liderando as exportações globais de carne bovina. Eu saí buzinando, feliz da vida. E a Datagro disse que vai ser agora em 2027, dentro de 2 anos. Olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem de alimentar até 2050, segundo a ONU, Gustavo, quase 10 bilhões de pessoas. Tanto de boca para a gente colocar carne. Você vê a responsabilidade do produtor rural, do produtor de alimentos, do pecuarista, no caso da carne, né? E o confinamento vai ser uma grande ferramenta para isso, não? Ela já é. Para quem, por exemplo, se aventurar a entrar no confinamento, o que ele deve levar em consideração? São muitas coisas, hein, Mauro? Mas é uma pergunta... Elenca pra gente. É muito boa. As mais importantes. É muito boa. Ô, Mauro, eu no meu trabalho aqui, né, o que eu penso aqui, ele entra como um acelerador de ganho no negócio, o confinamento. Ele entra como um acelerador de ganho. Você tem que fazer o feijão com arroz bem feito e daqui a pouco você coloca essa estratégia para dentro. E aí eu acho que é incomparável o seu ganho financeiro com essa ferramenta dentro de casa. Se você viabilizar isso, cada propriedade é única, né? Tem seu modelo de negócio. Imagina que você faz só cria. Aí você melhora seu rebanho de cria. Daqui a pouco você está vendendo desmama super pesada, super jovem, precificando bem. Aí eu falo assim, Mauro, mas você está entregando o ouro pro parceiro? Você não quer aproveitar o ouro para dentro da sua casa? Como que eu faço isso, Gustavo? Gostei dessa. Eu estava conversando com alguns executivos aí de indústrias frigoríficas. Aí falou assim, Mauro, o pequeno e o médio pecuarista, ele está perdendo o bonde da história. Porque o que está acontecendo? Ele faz lá uma tremenda de uma cria, paga lá 20 mil reais num puta touro, né? Alta DEP, de peso ao desmame, de peso ao sobreano. Fez uma tremenda seleção das suas matrizes, já está emprenhando as suas novilhas Nelore com 14 meses. Tá desmamando bezerro com 250 quilos, cara, sem creep feeding. Olha que legal. Olha que bacana. Aí vem esses grandes projetos de confinamento e paga 10 reais a mais por cabeça, 20 reais a mais por cabeça pro bezerro, 30, que seja 50, que seja 100 reais. E leva o bicho pro coxo e vende e mata aquele animal com 20, 22, 24 meses, com 25 arrobas. 18 meses. E o cara que fez todo o serviço lá, o pequeno e o médio, deixou de usufruir daquele trabalho dele. Você concorda comigo? É isso, ele entregou o ouro pro terceiro. Entregou o ouro pro cara. Ele que tinha que usufruir daquele negócio dele, pô. É isso, trabalhou tanto para isso. Pois é. Entregou. Não culpo também o produtor. Por quê? Ele tem que ter cabeça, ele tem que ter estratégia. Porque aí estamos falando de pasto na propriedade. Tem capacidade de suporte? Não tem capacidade de suporte porque eu tô cheio de vaca velha, tem um monte de vaca de descarte que eu não consigo engordar. Amigo, sai fora dessas vacas, vai embora, vacada, tchau, não produz, tchau. Fica na fazenda do que é produtivo. Quando a gente tira a ineficiência do sistema, Mauro, que são as vacas, tô falando aqui do primeiro passo da cria, né? Uhum. São as vacas que não produzem, fico só com a desmame e falo assim, viu, agora vamos aproveitar a oportunidade de negócio? Faz uma fabriquinha simples, Mauro. De ração. Só consegue bater um proteinado ali, tá ótimo. Já faço a recria. Se ele entregar a recria para um confinador, já melhorou muito. Ele aproveitou um elo da produção dele que ele não aproveitava e está produzindo carcaça. Está produzindo ganho financeiro para o negócio dele. Opa, já faço a recria muito bem feita, além da cria. Vamos aproveitar agora para fazer um semi-confinamento, porque aquela fábrica de ração que ele fez tem capacidade de suporte de um semi-confinamento. Estou batendo ração, proteinado. Recria. Vou bater de novo nessa tecla, né? Você sabe que eu conversei esses dias com o Totonho. O Totonho é o braço direito do Jorginho Biasi, grande pecuarista do estado de São Paulo. Você acredita que aquele caboclo está mandando garrote para confinamento para coxo com 500 quilos? Nossa. Você acredita num negócio desse? Você vê o tanto que a gente evoluiu em genética? Você vê o tanto? Aí, pasto, recria. E volto naquela tecla. O sucesso de um boi confinado está numa excelente recria intensiva em regime de pasto.
Mauro, esse animal indo para coxo com 500 quilos, ele vai render para lá de 57% de carcaça. Muito tranquilamente. Me parece que tem uma pesquisa, doutor Gustavo, que a cada arroba ganha no animal terminado, a partir de 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 arrobas, me parece que é 1% a mais de rendimento. Você tem algum estudo parecido? É uma coisa assim que me falaram. A cada arroba que eu consigo colocar daquele animal, o pecuarista retorna em 1% a mais de rendimento de carcaça. Isso é bom, hein? Excelente. A gente tem que aproveitar a carcaça, o potencial genético que aquela carcaça tem, né? Vê como tudo tá ligado, né, Mauro? A gente falou de uma cria bem feita, de um animal melhor geneticamente, ele faz uma recria, ele vai para engorda, ele não morre mais com 20 arrobas, porque é um desperdício ele morrer com 20 arrobas. Você fala assim, vou colocar também 22 arrobas, vou colocar 23. E aí tudo tá somando ganho no negócio dele. Não é uma coisa só, são várias coisas, é multifatorial esse negócio que vai interferir no resultado. E aí, para te responder a pergunta do confinamento, como que ele começa, eu acho que é isso. É o básico bem feito na etapa de recria. Preparei a minha casa, agora eu vou ficar aqui, Mauro, numa posição que o produtor entende muito, que é de negócio. Esse cara, como ele vive no campo, ele entende quando tá boas as oportunidades de negócio para comprar animais ou para fazer compra de insumos. Senti no mercado que vai ter boas oportunidades, o que eu faço? Saio para comprar insumo, guardo na minha fábrica de ração e daqui a pouco aquela oportunidade que eu tinha de recriar e vender para parceiro, eu aproveito para engordar. Aproveita e me responda, como ser estrategista e fazer boas aquisições de insumos? A gente tem algumas oportunidades de compras, né, ao longo do ano que mostra para a gente que é mais ou menos igual sempre. A gente já conversou aqui, né? Tem milho grão de safra entrando no armazém, o que vai acontecer? O preço do milho vai ter uma tendência de baixa. Safrinha começou a colher, pronto. Eu já tenho um momento do ano. Então, início de safra. Ou de safrinha. Ou de safrinha é o momento para o cara ir lá e já fazer seu estoque. Maio, junho, julho, provavelmente o milho vai baratear. E daí o milho barateando, que é a energia principal, né, que é a referência, vai baratear sorgo, vai baratear casquinha de soja, vai baratear tudo que vai entrar como energia, vai entrar na carona aí, porque senão fica uma disparidade muito grande. A relação de troca de milho para outros insumos vai ficar fora de mercado. Então, na sequência, vai baixar. E aí tá na hora de você pensar, olha, tô com pasto, mas eu preciso vedar. Tenho animais aí de quase 50 quilos, quase 70. Vou passar uma seca com esse animal no pasto, perdendo peso? Não. Sequestro esse animal para o confinamento e uso a estratégia que eu tenho. Entendi. Aí é a hora de você ter os insumos guardados, num estoque barato, produzir esse animal para ele ir embora em agosto, em setembro da sua propriedade. Mas aí você vedou todo o seu pasto porque você colocou seu animal na engorda. Pronto. É o invernista tradicional. Uso o pasto no verão. Na seca, que é o inverno, eu vou tirar do pasto e vou fazer minha engorda sequestrado, vamos chamar assim, ou confinado numa estratégia de engorda. Estou aproveitando o potencial da minha propriedade em pasto, em genética e aumentando ainda a rentabilidade do jogo. Um outro tendão de Aquiles do pecuarista, do confinador principalmente, é a reposição. Você tem alguma estratégia para o cara comprar bem o seu gado que vai para coxo? Ô Mauro, leilão, compro na fazenda, o que eu faço? Pago à vista? Deve ter alguma coisa. Tem de tudo, na verdade, né? Tem de tudo aí no mercado. O que eu falo sempre? As boas compras se você vai sair para comprar desmama, as boas compras são março, abril e maio, que vai ser a desmama do cedo. Centro-Oeste. Que é o melhor bezerro. É o melhor bezerro. O de melhor genética. Você vai pagar aquele desembolso maior, mas você vai comprar a cabeceira. Né? Então você está investindo no animal melhor em troca, né, de ter um resultado melhor também. E aí, a outra oportunidade que parece que entra bastante no jogo é os meses de agosto e setembro. Por quê? O produtor, de modo geral, ele tem uma amnésia, que é esquecer que tem seca. Ele esquece que tem seca. O que acontece em agosto, em setembro? Ele está no auge da seca. Aí começa a secar o pasto, ele está com alta lotação, ele precisa desfazer daquele gado. Ele precisa desfazer. E aí ele vende barato. Entendi. Então, 2 momentos que eu acho que são bons de compra, de modo geral. Comprar o bezerro do cedo
E na véspera da entre-safra. É isso aí. Agosto, setembro ele vai sair para comprar animal um pouquinho mais pesado, de 9 arrobas, talvez, de 10, que é o que o pessoal faz para girar e vender até dezembro, que é um volume grande que a gente tem de abate, né? Então, novembro, dezembro e janeiro tem uma boa saída desses animais gordos, né? Então é a hora de sair para comprar e compra barato. Então nem pensar em levar refúgio para o coxo, para o confinamento. É prejuízo. Jamais. Ele termina a pasto. Melhor. Quanto você menos gastar com ele na boca dele, melhor. Deixa ele lá no pastinho, gastando pouco. Vai te entregar menos resultado, mas pelo menos ele não te traz risco de prejuízo. Então, já sei. Eu tenho uma ideia aqui. Ó. Refúgio termina em regime de pasto. Meio, cabe uma TIP aí, uma TIP, um semi-confinamento, um confinamento expresso. Cabeceiro, bezerro do cedo, esse vai para coxo. Vai para coxo. E coloca carcaça nele. Aproveita o potencial, né, de carne obrigatoriamente. que ele tem, né? Coloca o máximo que você puder de carcaça. E aí, Mauro, o indicador, já que a gente começou falando de indicador, né? Qual que é o indicador que eu vou medir boa. o dia desse animal embora? Consumo. É crescente o consumo dele no confinamento, você coloca ele no coxo e vai medindo o consumo, né? Ele começa aí comendo 2,5% no Nelore tradicional, né, de matéria seca por dia, prospera aí no 2,5, 2,4, ele começa 2,3, 2,2, ele está achatando o consumo. Quantos dias de coxo tem esse animal? Tô com 85 dias. Opa, tá no limite dele. 2,1, você faz a conta. Quanto que você gasta? Olha só, tô falando de custo, né? Uhum. Quanto você gasta com ele por dia, diária de confinamento, que é operacional mais alimentação, por quanto que você está estimando que ele está ganhando de carcaça? Se essa conta começou a estreitar e ficar perto... Aí já está fazendo hora extra ele. Vai embora. É o tal da hora extra que o pessoal da APTA fala. É isso aí, tá fazendo hora extra. Boi não pode fazer hora extra no coxo. Daí para frente ele tá tomando aquilo que ele começou a ganhar lá atrás. Aí vai embora. Fumo goiano, né? Aí é fumo goiano no caboclo. Vai embora. E aí o pasto não é diferente, só que além desse mensuração de consumo numa TIP, numa RIP, é lotação. Estou medindo lotação dos animais no meu pasto. Eu estou entrando na seca, essa lotação está crescendo porque o animal está ganhando peso. Mauro, uma coisa vai dar muito errada. O pasto diminui crescimento. O animal está ganhando mais peso. Você está aumentando lotação, né, no momento que o pasto está caindo. O que eu tenho que fazer? Tá em cima de lotação, vendo a altura de pasto, qualidade do pasto, como que está sendo ofertado por animal. Esse animal ele tem que ir embora. Quem manda nele é o pasto. Quem manda no animal de RIP e de TIP é o pasto. Se o pasto está secando, está te limitando o ganho, vai embora o animal. Não tem que esperar mais. Então aí por isso que tem que ser um animal mediano ou um animal ruim. Porque eu não estou explorando o potencial de carcaça dele. Qual que é o pecuarista que está ganhando dinheiro dos dias atuais? Quem faz certo. Boa resposta. E o que faz certo é aquele que tem os números. Eu falo que o número é poder, Mauro. O número é poder. A gente vê nas Big Techs, né? Que são as grandes empresas de tecnologia. Esses caras têm muito número e eles são poderosos. E o produtor não é diferente. O produtor que tem os números na mão, conhece o seu jogo, esse cara tem poder. Ele consegue decidir o que ele vai fazer. Ele pode, Mauro, vamos falar assim, ajeitamos toda a sua casa. Era só cria, agora a gente fez recria, agora a gente faz recria engorda, se completo, com terminação com confinamento. Estudei os números, não enxerguei a oportunidade de negócio, eu quero passar por um terceiro porque ele faz melhor que eu. Por que não? Tem um monte de confinamentos aí que são parceiros, que oferecem modalidade de negócio, que às vezes é mais vantajoso ele fazer do que você. E tá tudo bem. E o que é isso? É modelo de negócio. É cabeça de investidor. É assim que o produtor tem que fazer. Ele tem que estudar o que está na mão dele e o que ele faz para aproveitar melhor aquela oportunidade. E eu conheço bastante empresa e bastante empresa grande que muitas vezes deixa de confinar porque o parceiro faz melhor. Eu conheci um confinador uma vez. Eu não sei se ele não conseguiu dominar a técnica, ele estava com problema de gestão no confinamento dele, mas ele pegava a garrote dele e mandava para um boitel. Uai, o que aconteceu com esse caboclo? Será que você tem uma resposta para isso? Não tenho. Mas eu conheço, Mauro, bastante... Ele com estrutura própria de confinamento, mas ele optava por fazer uma engorda terceirizada. Vai entender.
Ô, Mauro, uma reflexão que eu faço é assim, ó, se você fosse investidor, se tivesse 10 milhões na mão, você fala assim, vou escolher aplicar meu dinheiro. O que você ia levar em consideração? Instituição bancária, se eles têm nome no mercado, estou aplicando dinheiro no banco. O banco não faz nada para não ganhar dinheiro. Né? Vou pesquisar uma instituição, vou olhar o fundo que eu vou investir. Está aplicado em dólar, está aplicado em real, quais ações que estão sendo compradas e vou, no mínimo, monitorar isso de vez em quando para falar se meu dinheiro está rendendo aquilo que foi me falado. Não é mais ou menos por aí que você faria uma aplicação? Uhum. E nessa aplicação você ia falar assim, deixa eu entender quem que vai ser meu assessor, quem que vai ser a equipe técnica que vai cuidar do meu dinheiro. Se o cara for um júnior, você vai falar assim, eu vou colocar meu dinheiro todo aqui para esse cara júnior cuidar. Você vai ficar com o pé atrás. Não, tem uma equipe capacitada. Nesse momento, Mauro, muitas vezes, e eu já vi isso, o projeto é bom, é bem desenhado, tem boa infraestrutura, mas quem opera dentro do negócio pisa na bola e o resultado não vem. A equipe toda envolvida não foi capacitada para fazer acontecer aquilo. Então, médio ganho de peso sempre abaixo do esperado. Médio resultados sempre abaixo. Muito porque tá todo mundo ali de cabeça baixa resolvendo o problema e não tá olhando para o que está acontecendo. Não interfere no momento certo. Então, não dá para falar o que fez. Mas se a equipe não tiver envolvida, comprometida com o resultado, às vezes não vai dar certo. Mas eu sei o que eu faria com esses 10 milhões. Pegava uma área, piqueteava tudo, enchia de vaca. Parida. Ou prenha. Vou produzir bezerro. Ou prenha e parida, né? Melhor ainda, né? Melhor ainda. 3 em 1. 3 em 1. Para encerrar, meu amigo Gustavo, e AgroPlanner, né? ICBC é uma publicação mensal da USP, né? Uhum. Onde o pessoal vê os índices dos custos de produção de bovinos confinados em São Paulo e Goiás. Né? E fica o convite aqui mais uma vez a outros confinadores de outros estados, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas, enfim, Paraná, enfim. Vamos engrossar esse caldo aí, né? E todo mês você pode acompanhar no programa Giro do Boi, enfim, ou nas redes sociais de vocês lá da USP, lá para ter acesso a esses números. E a AgroPlanner é uma empresa de consultoria ao qual você é sócio fundador, é isso? É isso. Mauro, deixa eu fazer aqui um comentário importante. Até para introduzir o que a AgroPlanner faz, né, e uma coisa e outra. No final da minha graduação, eu perguntava quanto custa produzir e eu não tinha aprendido. Então, eu queria entender quanto custava produzir, que fosse em pasto ou em confinado, para dar essa resposta para o produtor, porque ele muito pergunta isso. Tá bom, e quanto custa? Né? Verdade. É o que eu mais ouço o dia inteiro. Tá bom, quanto custa? Quanto eu vou gastar? Qual que é o resultado? E eu não tinha aprendido isso. Vou fazer um estágio, então, curricular para aprender isso. Eu fui para a USP, em Pirassununga, e lá começou. Como que surgiu o ICBC? Falei assim, eu quero fazer um trabalho de pesquisa, de mestrado, mas que ele seja aplicado para o produtor rural. Eu quero entregar para ele uma ferramenta, um número, alguma coisa que seja palpável para ele falar assim, eu sei quanto custa produzir numa referência. Foi daí que surgiu o ICBC. Então, da minha pesquisa de mestrado, a gente se comprometeu com o setor de fazer um informativo que indicasse quanto custa produzir e que, de carona, ele pudesse fazer isso na casa dele por uma ferramenta que todo mundo tem acesso, que é o Excel. Então, hoje, se o produtor quiser fazer esse trabalho da casa dele, baixa a planilha, pede para a gente, está disponível no Teses USP também, se ele nem quiser pedir. Esse é um material que a USP... Tem algum custo? Zero de custo. Olha, legal. A USP já bancou essa pesquisa enquanto eu era aluno de mestrado. É um serviço do Estado de São Paulo em prol, né, de melhorar a pecuária do Brasil. Bacana. Então, é esse o sentido da universidade, né? Trazer informação para o campo. Então, esse é o primeiro ponto. Falei, tá bom, fui convidado para o doutorado. Eu nem sabia se eu queria fazer doutorado. Eu fico, mas tem que ser alguma coisa que vai me agora colocar no mercado de forma que eu possa trabalhar com aquilo que eu mais gosto, que é calcular custo de produção. É falar de teoria econômica, é entender os números, é maximizar o retorno do produtor. E aí no doutorado a gente fez uma ferramenta de planejamento, que é muito hoje o que a AgroPlanner está desenvolvendo de tecnologia. Então a pergunta é, como que a gente pode fazer de forma mais simples todo o planejamento da propriedade? Porque isso é difícil. Você ranqueia todos os itens de custo, aí você fala assim, agora projeta isso para 12 meses, projeta para 24 meses. Aí você vai no Excel
expande as células, aquilo é um trabalho tremendo. Quem mexe com planejamento sabe. A gente está fazendo uma tecnologia que a gente vai aprendendo com os dados, e está aqui muito porque a gente tem todos esses números na mão, para usar isso de aprendizado e fazer as projeções. E aí eu tenho um cenário otimista, eu tenho um cenário realista, eu tenho um cenário pessimista no jogo. Então aí o que aconteceu, né? Eu fundei a Agroplanner depois do doutorado, que é uma empresa de consultoria. Então eu uso todo esse know-how que eu fui tendo durante a pós-graduação e mais agora esses anos de mercado. Então a gente oferece consultoria em gestão pecuária, e aí eu vou colocando os clientes que vão entrando nessa tecnologia que a gente está usando. Então, qual que é o meu trabalho? Hoje, essa ferramenta é mais de uso interno, então ela está um pouco mais complexa para ser utilizada, exige um pouco de conhecimento técnico, mas eu quero que ela seja tão simples que o Mauro, eu vou falar aqui em nome do Mauro, que é uma pessoa que tem um conhecimento de tudo, mas tem algumas limitações técnicas, que pessoas simples possam lá preencher o modelo e falar assim, olha, se eu fosse hoje começar um negócio com esses parâmetros, está aqui os resultados projetados. E eles são viáveis tecnicamente. Por exemplo, quem está no centro urbano muitas vezes não entende que uma vaca só para uma vez por ano. Não pare duas. Né? E não é de ninhada, só nasce um bezerro por vez. Então a gente coloca isso no modelo, restringe algumas coisas e ele projeta isso, dá essas predições de ganho para a gente. E aí, Mauro, com isso a gente ganha muita força de ter base de dados, que é tudo isso que a gente vem falando. Então, todos esses dados de genética animal, de sanidade, de bem-estar, de reprodução, tudo isso entra no modelo para mim falar assim, viu, quanto melhor eu tiver tudo isso, mais eu ganho, mais resultado eu tenho. Fica mais fácil de ter o resultado positivo, que muitas vezes é bastante desafiador por causa que o mercado bate. Então, como que está posicionado hoje? Eu participo como pesquisador da USP, né, convidado para fazer o ICBC. Tenho o Agroplanner, que eu sou fundador, com esse negócio de tecnologia mais consultoria para oferecer um serviço para o produtor para maximizar sua rentabilidade. E o ICBC é o insumo do dia a dia que a gente tem para fazer toda essa comunicação que a gente tem, né, trazer, convidar o produtor a refletir sobre isso, que muitas vezes passa despercebido. Ele reflete sobre a reprodução animal, ele reflete sobre o custo de nutrição, mas ele esquece de juntar tudo isso, né, de uma vez e falar assim, deixa eu entender todos os meus números para ver qual que é o meu resultado do ano. Quanto que eu ganhei no ano passado? É difícil às vezes o produtor responder isso. Ele sabe o faturamento dele, mas os custos ficou para trás. Então a gente está pegando receita menos custos aqui e fala assim, viu, seu resultado é esse daqui. Não é impossível, Gustavo, que é só isso. Pois é, se você não cuidar, vai ser mesmo. Bacana. Eu conversei com o Dr. Gustavo Sartorello, né, um dos idealizadores dessa ferramenta fantástica aí, ó, que é o ICBC, sócio fundador da Agroplanner. E parabéns, viu, Gustavo, por anos de dedicação e por esse amor descomunal que eu vejo no seu semblante aqui, que eu vejo em você, por uma pecuária cada vez melhor. Muito obrigado, viu? Mauro, te agradeço a oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui e também parabenizar pelo seu trabalho, porque você muito incentiva quem está nos ouvindo aqui a buscar por isso, porque as pessoas acreditam que pode fazer melhor. E como hoje a informação está toda dispersa, né, em muitos meios, quando você vai e traz tudo isso aqui num canal como você tem, a gente fica muito assim... É fácil de ter informação boa e de qualidade num canal, que a gente é bombardeado aí por notícias de todos os lados, às vezes fake news, né? Então, assim, isso tem muito. Então, parabenizar pelo seu trabalho também de fazer essa comunicação para todo esse público que precisa de informação. A gente precisa ter seriedade. Então, eu fico à disposição aqui para mais perguntas, né? Depois aí, quem ouviu o podcast, a gente pode... inclusive deixar a planilha para vocês aqui da equipe, né? Com certeza. O caminho, enfim. A gente quer disseminar informação boa, a gente quer que o produtor de fato coloque a mão na massa e comece a entender e de fato refletir sobre tudo que ele faz no dia a dia. Grande Gustavo, obrigado, viu? Obrigado a você. Pessoal, é isso aí, tá? Muito obrigado por estar com a gente aí nessa hora aí de muitas informações tratando aí dos custos de produção de bovinos. Valeu mesmo, viu? E até o próximo podcast do Giro do Boi. Vou estar te esperando, tá bom? Até lá. Tchau, tchau.